a crise na Líbia, com a morte do ditador Muammar Gaddafi, assume então vitoriosamente o Conselho de Transição. Estamos aqui com o analista de Relações Internacionais Daniel Chaves e vamos voltar a falar sobre esse assunto. Bom, Daniel, fala um pouquinho para a gente desse Conselho de Transição. O Conselho Nacional de Transição surge como uma dissidência, os insatisfeitos com o governo de Gaddafi de Benghazi, que é uma rival histórica da capital do país, Trípoli, desde muito tempo, desde muitos séculos. E esse Conselho Nacional de Transição é encabeçado por alguns dos homens que já foram homens fortes do governo Gaddafi. Mahmoud Jibril e o Mustafa Abdel Jalil já foram parte do governo Gaddafi, e isso faz com que eles tenham alguma legitimidade um pouco contestada por algumas lideranças não seculares, ou seja, lideranças autóctones do país, lideranças que têm relações, por exemplo, com o islamismo. Não o islamismo radical, mas que reivindicam sobre o processo alguma legitimidade. Vale lembrar também que uma crítica que os liberais na comunidade internacional fazem é que tem que ter calma porque esse Conselho Nacional de Transição não foi eleito. Então, necessariamente, deve ser feita uma reavaliação, convocando a população ao voto para contestar se esse governo realmente deve persistir na Líbia. Daniel, vamos só te interromper um pouquinho para mostrar que, olha, na Líbia parece que não está nada calmo, viu? As pessoas estão fazendo uma festa imensa. Isso aí que você está vendo agora são imagens ao vivo, provavelmente da capital, Trípoli, mas são imagens da Líbia. E o que a gente vê é o povo na rua, com bandeiras, comemorando, crianças, jovens, muita gente. Já é noite, como você pode ver, e o povo está buzinando, feliz da vida, comemorando. De fato, o que a gente imagina, Daniel, é que deve estar, para essas pessoas, deve ter uma certa sensação de alívio, né? Especialmente porque isso provavelmente significa um pouco menos de medo, porque os últimos meses foram muito sofridos para a população. O problema da queda do Gaddafi é a queda de um chefe de Estado, que é claro, e ele resistiu muito. Sim, resistiu e ele muito. maltratou muito essa população. A comemoração certamente é pelo fim do conflito, porque nenhuma população, por mais simpática que seja uma ideologia política, no final das contas vai ter a dor como um elemento subalterno à ideologia. Então, certamente essa população líbia está comemorando exatamente porque acaba, ou tecnicamente acaba, a oposição a um conflito civil que matou milhares de pessoas. Se sentem mais seguros, seja qual for a situação. É uma sensação, a gente está vendo as imagens do boneco do Gaddafi sendo pisoteado, sendo chutado, mas a questão é que isso causa, no final das contas, uma situação de regozijo porque acaba o conflito e porque acaba uma ditadura. Então, evidentemente, a gente vai ter uma festa muito maior de quem quis o fim do governo, de quem quis a morte do Gaddafi, que, sem dúvida alguma, foi um tirano. Isso não pode ser negado. O que a gente só solicita e, quem sabe, sugere, como análise política, é uma certa cautela, porque não necessariamente isso conduz como um automático ao futuro melhor da Líbia. Isso é um longo processo, um processo que ainda é inédito para o país e que deve ter muito um acompanhamento, uma fiscalização da comunidade internacional, exatamente para que isso não necessariamente leve a uma substituição de tiranias. Agora, pois é, como é que a comunidade internacional participa ou interfere nesse processo, ou melhor, participa desse processo sem interferir? A interferência não é necessariamente um problema se ela guiar, isso é uma crença pessoal, evidentemente, ela não é um problema em si se conduzir a um regime democrático, porque, ao final das contas, a gente deve ter dentro desse país um mínimo de respeito às normas internacionais, do direito, dos direitos humanos, etc. Então, nesse caso, a comunidade internacional acompanha e aconselha e cobra dessa liderança líbia, que por sua vez, dessa nova liderança, perdão, que por sua vez teve o apoio da comunidade internacional, que essa plataforma democrática seja seguida. A questão central é essa. A comunidade internacional apoiou esse Conselho de Transição porque ele aposta numa democracia multicultural, numa democracia plurinacional e que vai conduzir o país a um cenário que não seja ditatorial. Esse é o ponto central. No momento em que o governo desse Conselho de Transição conduzir a uma sucessão democrática, o problema está resolvido. E a gente vai ter uma Líbia que vai construir instituições, o que acredita-se que seja o foco central desse protesto do Conselho Nacional de Transição que levou a vitória sobre Gaddafi. É isso que todo mundo espera. Vamos interromper um pouquinho as comemorações e vamos ver mais uma pergunta. Essa pergunta do Vinícius de Lisboa, ele diz: podemos encarar a queda de Gaddafi como um choque de um ditador contra uma oposição democrática ou como uma guerra civil tribal, já vamos substituir essa palavra, por uma guerra civil entre clãs?
Não se sabe ainda ao certo, é o que a gente estava discutindo, se essa oposição é necessariamente democrática. A democracia é um princípio a ser efetivado sempre. Ela tem de ser constantemente verificada. Então, quando a gente vai saber se esse Conselho Nacional de Transição é democrático ou não, vai ser exatamente quando ele realizar eleições e normalizar a situação no país e fizer um governo que leve a uma situação democrática, o contrário do que Gaddafi fazia. Do ponto de vista de uma guerra civil tribal, pareceu por muito tempo, e algumas análises foram feitas, baseadas na ideia de que a Líbia, inclusive essa é a tese do Saif el-Islam, que é doutor em sociologia e que apostava que uma guerra na Líbia levaria a uma fratura do seu território por conta de uma guerra intraclânica, quer dizer, os mais de 100 clãs do país se dividiriam e retaliariam o território líbio, o que não aconteceu, o que foi um fator subalterno com relação à bipolaridade entre Benghazi e Trípoli, ou seja, uma região próxima ao Egito, que tem tradição árabe e que tem uma formação oposta a Trípoli, que é berbere e que concentrava a antiga capital do país. Esse pareceu ser o modelo, Benghazi contra Trípoli. Agora a questão central é ver como vai ser superado o fim do regime de Gaddafi sobre Trípoli. Nesse caso, a tomada de Sirte, que é uma região central, foi muito importante para poder construir um eixo que vai fazer do país um país unido e um país sólido. E aí, nessa direção, a gente vai acompanhar se essa oposição realmente era uma oposição democrática. É importante dizer, como a gente comentava alguns minutos atrás, os líderes do Conselho Nacional de Transição ainda não se sabe se são democráticos, inclusive porque alguns deles eram parte do governo Gaddafi. Claro que era uma ditadura. Ninguém faz parte de uma luta política num regime ditatorial sem necessariamente ter uma relação com ele. Não existia oposição permitida por Gaddafi. Então, todo mundo que queria construir uma Líbia melhor tinha que fazer parte do governo para, a partir daí, negociar. Então, nesse caso, o que a gente vai aguardar é para ver se, de fato, tem um princípio democrático dentro do Conselho Nacional de Transição. Esse é o ponto fundamental. E, como você disse, o mais importante agora é que a comunidade internacional cobre isso desse Conselho. Exato, que pressione no sentido de que, ok, apoiamos, vocês fizeram a transição. Eles chancelaram esse conselho, exatamente, deram autonomia, autoridade a esse conselho e agora está na hora do conselho mostrar ao que veio, né? Exato, exatamente. Agora a gente vai mostrar, gente, a reação da secretária de Estado americana Hillary Clinton no momento em que ela recebeu a notícia da morte do ditador da Líbia. A gente falou disso mais cedo, agora vamos mostrar as imagens. A secretária americana estava se preparando para uma entrevista em Cabul, no Afeganistão, quando ela recebeu a informação. Veja só, vamos mostrar aqui. Um dos assessores passa o telefone celular para ela, você está vendo aí, agora entrou uma pessoa na frente. Ela lê e reage com surpresa. Ela diz que são informações não confirmadas de que Gaddafi morreu. Já houve outras informações não confirmadas antes. Foi o que a secretária, ainda incrédula, falou sobre essa notícia. Tomorrow. Thanks. Veja mais uma vez, então. Wow. Unconfirmed. Yeah. Essa é uma imagem muito rara, a gente ter acesso a uma, enfim, uma imagem Unconfirmed. não oficial, né, do momento em que a secretária ainda estava se preparando para falar. Bom, agora a gente vai voltar a Israel, vamos falar com a nossa correspondente Daniela Kresh. Oi, Daniela, estamos de volta com você. Surgiu mais uma informação sobre Gaddafi? Oi, Leilane, olha, várias informações, porque aqui as informações vão se multiplicando nesse dia histórico, né? A primeira é que o governo transitório disse que já está conduzindo um teste de DNA para verificar se o corpo que chegou a essa mesquita em Misurata é mesmo de Gaddafi e do filho dele também, Mutassim. A segunda informação é a de que esse mesmo conselho disse que Gaddafi foi morto com um tiro na cabeça, mas que foi um tiro não intencional, que aconteceu durante um tiroteio entre homens leais a ele e os rebeldes. Uma tentativa aí de consertar um pouco essa má impressão desse linchamento público, dessas imagens que a gente está vendo aí que estão passando pelo mundo todo. E a terceira informação, não menos importante, é de que o governo transitório resolveu enterrar Gaddafi num local secreto, confidencial. Isso para tentar não transformar o túmulo de Gaddafi num lugar de peregrinação para gente que ainda é leal a ele, que está se dispersando, para gente que é, enfim, a favor dele.
e também um local de vandalismo para pessoas que odeiam o Gaddafi. Foi mais ou menos o que aconteceu com Osama Bin Laden, né? Com o governo americano resolveu jogar o corpo dele no mar para evitar que houvesse um túmulo, um lugar de peregrinação. Até porque, isso é importante no caso da Líbia, até porque a gente não sabe, tudo muda muito rápido, né? Nesse momento parece que todo mundo odiava o Gaddafi, todo mundo realmente era contra ele, além, obviamente, dos leais, né, que se dispersaram, mas isso tudo pode mudar. Daqui a alguns anos, de repente, pode surgir aí um mito, ele virar um ícone, e aí esse túmulo viraria um lugar de peregrinação. Portanto, eles decidiram, ele vai ser enterrado num lugar secreto, confidencial. Leilane. Muito obrigada, Daniela, por essas novas informações. A gente vai, então, só encerrando aqui nossa participação com o Daniel Chaves. Daniel, é prudente isso de não ter um ponto de peregrinação ou de ódio? É prudente? Sem dúvida. Sociologicamente falando, é a melhor coisa a fazer. Em todos os sentidos, é a melhor coisa a ser feita. Porque Gaddafi certamente não se sustentou 42 anos no poder sem o mínimo de apoio de alguns grupos políticos. E esses grupos certamente vão reivindicar Gaddafi como um mártir. Então foi a melhor coisa a ser feita. Muito obrigada pela sua participação, Daniel Chaves, analista de relações internacionais, mais uma vez aqui colaborando com o Jornal da Globo News.